Paz do Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 23, versículo 5. Mas vamos ler todos os versículos, né? Continuando aquela reflexão. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Versículo 5. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Salmo de número 23, versículo 5. Então, quando a gente pega a Bíblia Sagrada, e a gente chega nesse ponto do Salmo 23, onde ele diz o seguinte: prepara-me uma mesa, biblicamente falando, sempre que você vai falar de mesa, nesse texto aqui, quando você vir a palavra mesa sendo mencionada, a palavra mesa, no caso aqui, no caso desse versículo 5 presente no Salmo 23, vai nos trazer à memória três coisas. As três coisas quais são? Primeiro, comunhão. Mas por que comunhão? Porque a mesa, naquele momento da história, era um local de comunhão. Só se sentavam à mesa pessoas que estavam gozando de algum tipo de comunhão. E onde é que a gente vai estar vendo isso? Comunhão, achego, intimidade, né? Uma pessoa não convidava qualquer pessoa para se sentar à sua mesa, somente pessoas que tinham uma certa intimidade, ou seja, tinha comunhão. Então, levando isso em consideração, podemos afirmar que mesa aqui é um símbolo de comunhão. E onde é que a gente vai achar isso? Lucas capítulo 22:15, Lucas 22:15, Jesus vai dizer o seguinte, no momento em que ele estava celebrando a primeira Santa Ceia, né, ele vai dizer o seguinte, ó: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. E outro trecho bíblico que fala que mesa simboliza comunhão, a gente vai achar lá em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, que diz o seguinte, Apocalipse 3:20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, Jesus dizendo aqui, de forma simbólica, que para essa igreja de forma espiritual. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, entrarei e participarei da mesa com você. Então, já a primeira ponto aqui dessa parte aqui, né, que simbolicamente falando, mesa fala de comunhão. E a segunda coisa que a gente pode entender de prepara uma mesa perante os meus inimigos é honra. Por quê? Porque foi ao redor de uma mesa que Deus honrou o rei Davi. Lá no primeiro livro do profeta Samuel, 16, versículo 11, né, quando os seus irmãos estavam ali, Deus já tinha falado para o profeta Samuel que nenhum daqueles irmãos de Davi seria o próximo rei de Israel. Que foi que o profeta Samuel disse? Ninguém vai se sentar ao redor da mesa depois que o jovem chegue, né? Então foi ao redor de uma mesa que o rei Davi ele foi honrado, né? A primeira coisa que a mesa fala de comunhão. Segunda coisa que a mesa fala aqui, prepara uma mesa perante os meus inimigos, fala de honra, porque foi ao redor de uma mesa, lá em 1 Samuel 16:11, que o rei Davi foi honrado, né? E segurança. Mas por que segurança? É porque quando a gente leva em consideração o contexto aqui, o rei Davi nesse salmo, ele estava se comparando o quê? Estava se comparando a uma ovelha e Deus como seu guia e o seu pastor. Então, no caso aqui, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Quais são os inimigos da ovelha? Os inimigos das ovelhas são o quê? São os lobos, né? Então, fala de segurança por quê? Porque Davi estava se colocando na situação de uma ovelha que estava pastando ali, cercado de lobos. Mas o guia estava ali do lado. Era como se os lobos estivessem ali olhando para a ovelha pastando, mas a ovelha estava pastando com segurança. Por quê? Porque ela estava o quê? Usufruindo da segurança proporcionada pela presença do seu pastor. Ou seja, eu e você também muitas vezes na nossa vida espiritual, nós somos espiritualmente falando cercados por lobo, né? Mas nós podemos o quê? Usufruir de uma segurança. Por quê? Porque nós não estamos só. Da mesma maneira que uma ovelha estava pastando de forma segura. Por quê? Porque estava do lado ali do seu guia, do seu pastor, mesmo cercado de lobos, da mesma maneira sou eu e você. Legal, não? Então, mesa fala de comunhão, honra e segurança. Porque da mesma maneira que uma ovelha podia pastar em segurança, porque estava usufruindo da presença do seu guia, eu e você também, na nossa caminhada espiritual, nós também podemos, né, ficar à vontade, porque nós estamos o quê? Na presença, gozando da segurança do nosso Deus. E a outra parte do Salmo,
E a outra parte do Salmo, unge a minha cabeça com óleo. Né? Aí a gente tem que fazer uma viagem no tempo e entender um pouco a respeito de usos e costumes. Né? É interessante, ó, que uma coisa acontecia com as ovelhas naquele tempo. Qual era? Haviam insetos e pernilongos que entravam pelo nariz, pelos ouvidos da ovelha. E o que é que acontecia? Esses insetos, eles quando entravam, eles começavam a comer. Começavam a comer o cérebro da ovelha por dentro. Aí a ovelha ficava com dor de cabeça, ficava agitada. Aí o que é que a ovelha fazia? Ela começava a bater com a cabeça nas rochas. Pá, pá, batendo com força. Pá. Por quê? Porque os insetos que entravam na cabeça da ovelha começavam a perturbar a cabeça da ovelha. Aí o que é que o guia fazia, o pastor fazia? Ele pegava óleo, o azeite, e passava na cabeça da ovelha. Para quê? Para que na hora que os insetos sentissem o cheiro, o aroma do azeite, do óleo, os insetos se afastavam. Né? Então, trazendo para a nossa vida espiritual, vai acontecer uma coisa muito bacana. Por quê? Porque da mesma maneira que as ovelhas elas eram importunadas por insetos, né? e a presença do óleo afastava aqueles insetos, a Bíblia também vai dar a entender que no mundo espiritual nós também estamos cercados vamos usar a expressão, por insetos espirituais. Dá um exemplo aí, ó. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8 vai dizer uma coisa, ó. Ele não vai estar tratando dele como um inseto, não, mas não deixa de ser algo que perturba, né? 1 Pedro 5,8. Primeira carta de Pedro 5,8. Pedro vai dizer o seguinte, ó. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão. Não é um inseto, mas não deixa de perturbar, né? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Né? É interessante também que lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia vai dizer o seguinte: estejam sempre alvos os teus vestidos e não as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. E Paulo também vai dizer uma coisa muito interessante, a gente fala muito desse texto, né? A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Aí vai ter uma parte mais adiante que Paulo vai dizer: e tomai sobretudo o quê? O capacete da salvação. Porque da mesma maneira que os insetos, quando entravam no ouvido da ovelha, né, eles causavam uma perturbação, uma das partes, com certeza, uma das partes mais atacadas por mim, por você, é a parte mais atacada, né? Porque é de onde nós tomamos as nossas decisões, a gente raciocina, né? É a nossa cabeça. O inimigo, ele lança muita seta na questão dos pensamentos, né? Outra coisa, e para terminar, né, legal nessa parte do óleo na cabeça da ovelha, e o meu cálice transborda, né? Então, quando ele fala de cálice transborda, o que ele está fazendo referência? Levando em consideração o fato que ele estava se comparando com uma ovelha, ele estava falando do seguinte: olha, a fonte ao qual o meu guia me leva é uma fonte cheia de água, é uma fonte abundante em termos de água, né? E o meu cálice transborda. O local para onde nosso guia nos leva não é um local que tem pouca água, não. É um local que tem muita água. E simbolicamente falando, além do azeite, nós entendemos que também outro símbolo do Espírito Santo, qual é? É a água, né? João capítulo 7, versículo 37. João 7, 37. João 7, 37. É a plenitude do Espírito Santo de Deus, ó. Evangelho de João 7, 37. E no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o versículo 38, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, de forma figurada, o que é que Davi estava falando? Da mesma maneira que um guia leva uma ovelha para beber água em fontes transbordantes, assim eu e você, também o Senhor nosso Deus, nos faz usufruir de abundância de água, no sentido de quê? A presença do Espírito Santo de Deus. E que Deus em Cristo continue abençoando a nossa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deu tempo. 8 minutos, a gente só queria gastar 8 minutos para falar um monte de coisa, né? Mas deu certo. Amém.